para você, telespectador da TV Cidade. Está iniciando mais uma edição do programa Papo Saudável. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali acompanhar todos os horários da nossa programação e também conferir ao vivo o que está passando simultaneamente na nossa emissora. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Roberto Marques. E, em primeiro lugar, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Já falamos em uma outra oportunidade, um tempo atrás, e tínhamos preparado uma pauta para a oportunidade de hoje. O doutor nos sugeriu uma outra conversa que é muito interessante, tenho certeza que cada um dos telespectadores vai gostar desse nosso bate-papo. Existe uma disciplina, o doutor Roberto Marques é ginecologista, obstetra e também professor da UNOESC nos cursos da área da saúde. E tem uma cadeira, doutor Roberto, que é chamada a relação médico-paciente. Com certeza essa relação é muito importante, tanto para o médico quanto para o paciente. O que se pode falar desse tipo de relação e como funciona isso dentro da universidade, trabalhar isso com os alunos? Seja bem-vindo. Bem, Gustavo, é um prazer estar aqui com você, poder estar conversando com os seus telespectadores da TV Cidade. E para nós, quando você me procurou para a gente conversar sobre alguma patologia, eu fiquei pensando, poxa, eu vou sugerir ao Gustavo falar um pouquinho de uma coisa que é importante, que não é só tratar a doença, é sim aquele que trata a doença. Eu acho que o profissional é um responsável pela evolução e pela melhoria dessa doença. E nós tivemos o prazer, junto com a professora Carmen Lúcia, que é psicóloga e amiga nossa, desde o início da Faculdade de Medicina aqui da UNOESC, em começar a ministrar aulas sobre relação médico-paciente. O que quer dizer isso? O que a gente comporta isso dentro da universidade? Desde que eu comecei a medicina, a gente me preocupa muito nessa função de poder ter o seu paciente, não só como paciente, mas como uma pessoa amiga, uma pessoa que possa vir aqui, a gente possa conversar, a gente possa ouvir essa paciente. Eu acho isso fundamental numa relação entre o profissional de saúde, né? Não só o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, a enfermagem, o odontólogo, né? Todos os profissionais de saúde em relação ao seu paciente. O paciente ele visa buscar exatamente aquilo que é tratar a sua doença, mas ao mesmo tempo ser bem tratado. Não adianta ser um bom médico, tem que ser um médico bom. Essas são palavras até de um médico, um profissional nosso, já bem antigo, que é o Dr. Aloário Oliveira Pinto, que é um paizão nosso aqui, um dos médicos mais antigos em atividade e que preza muito por essa formação, que é a relação médico-paciente. Na realidade, a gente divide essa cadeira na universidade em 3 etapas. Na primeira fase do curso, na 4ª fase e na 5ª fase. Na primeira fase, junto com a professora Carmen Lúcia, nós falamos sobre o aspecto da psicologia e o paciente. Ou seja, nós fizemos os nossos alunos começarem a se conhecerem, para saber se realmente eles estão ali no curso de medicina, porque eles querem ser médicos, porque eles querem tratar de gente, tratar das pessoas. Ou eles querem ser médico por status, querem ser médicos porque o pai deles é médico, ou porque alguém acha que é bonito ser médico. A gente já tenta fazer um feedback com eles nesse momento em que eles saibam que essa profissão é uma profissão, tanto na medicina, na área de saúde, que é comprometedora com o nosso paciente, em tratar e cuidar bem do nosso paciente. Então a gente faz eles se conhecerem, né? Os seus mecanismos de defesa, os mecanismos de personalidade, transferência e contra-transferência, e a gente tenta ensinar para eles uma coisa chamada empatia, e que é o que a gente tenta passar para nossos pacientes, que é empatia, quer dizer, se colocar no lugar do outro. Vamos nos colocar no lugar do nosso paciente para saber aquilo que ele está sentindo. Ou aquele sofrimento dele vem da onde? Aquela dor que ele refere vem da onde? Aquilo é uma coisa orgânica, é uma coisa física, é uma coisa psíquica, a gente tem que saber trabalhar. Como nós vimos comentando antes, eu não posso vir aqui e cuidar só da mão ou do braço. A mão e o braço faz parte do meu corpo faz parte do universo físico e do universo psíquico. Isso para nós é extremamente importante poder trabalhar com isso e desde o início ensinar nossos alunos no curso de medicina que esse é o fator principal predisponente para a formação de um bom médico. A anamnese, que é um procedimento básico realizado dentro da área da saúde, esse momento precisa ter um cuidado especial justamente pelo que nós falamos agora. Não se trata um braço, não se trata... Esse próprio braço, ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos. Isso é importante nesse tratamento, conhecer a história desse paciente, que quem sabe ali
está o ponto de partida para o tratamento? Veja, Gustavo, a gente tenta fazer com que o aluno perceba que a gente tem que deixar o nosso paciente, a gente tem que ouvir o nosso paciente. Não é a gente transportar aquilo que ele tem vontade de falar, ou ouvir aquilo só que a gente quer ouvir. Deixa o nosso paciente falar, vamos ouvir com calma e com clareza a queixa que ele nos traz. E atrás dessa queixa, vamos tentar descobrir se não tem nenhum outro fator que esteja causando essa queixa. Um exemplo, o paciente nos procura com um médico com uma dor de cabeça ou uma dor pré-cordial. Ah, isso aí é um infarto do miocárdio, isso aí tem uma alteração, é uma cefaleia por um tumor. Não. Às vezes é uma cefaleia causada por um distúrbio que ele tem em casa, por um processo que ele passou anteriormente. Então, através dessa anamnese em que você senta, em que você ouve o paciente, em que você hoje tem que ter paciência, tem que ter tempo. Consulta demanda tempo. Às vezes eu consigo fazer uma boa consulta em 10 minutos, mas eu dei essa atenção a esse paciente. E às vezes demanda 1 hora e meia para essa consulta. Hoje a gente tem que delimitar muita coisa porque a medicina virou muita máquina, a gente tem que ter uma preocupação maior em conversar, em escrever, olhar nos olhos do paciente, né? Perceber que ele está conversando conosco. Eu particularmente não gosto muito, eu sou um pouquinho de computador no meio da mesa, eu acho que a gente tem que estar conversando com o paciente. O computador é depois eu anoto no computador, eu particularmente prefiro pegar minha canetinha e ficar conversando com o meu paciente, tentar dar essa atenção, e é isso que eu tento passar nesse curso para os nossos alunos, porque o paciente tem que entrar aqui com algum receio de entrar num consultório médico, em fazer uma consulta, principalmente num ginecologista que sabe que você vai fazer um exame mais acurado, um exame um pouquinho mais preocupado, o seu psicológico está um pouquinho alterado. Deixar essa paciente à vontade, deixar esse paciente com uma certeza de que ele foi, pelo menos, ele está sendo bem atendido, ele está sendo bem ouvido, ele está ali procurando uma busca por um problema que ele tem. Dor é uma coisa que incomoda, não existe dor psicológica, existe por trás um psicológico que pode estar causando essa dor e nós temos que tratar a parte física e a parte psicológica desse paciente. Nós tivemos agora, no início do ano, a formação da primeira turma de medicina aqui pela UNOESC. Como professor, já se teve esse sentimento que se formaram profissionais que vão olhar de forma mais humana, quem sabe, para o paciente, quando estiver no consultório, quando estiver no hospital? Se sentiu isso quando esses profissionais, enfim, saíram para o mercado de trabalho? Veja, Gustavo, na formatura eu me senti muito feliz porque a gente teve a oportunidade de ser um dos primeiros, os pioneiros a pensar em montar o curso de medicina aqui em Joaçaba. E especificamente quando a gente vê os nossos alunos, a gente vendo eles se formar, tendo um pouquinho de uma participação, isso é muito gostoso, é muito saudável, né? A gente se sente muito feliz em poder contribuir para uma formação, e principalmente que a UNOESC prima no sentido de não ter um número grande de alunos, né? A gente com 25 alunos, se formaram agora 16 alunos, então é uma turma pequena, mas muito responsável, uma turma pequena. Tanto que todos, 99% dos alunos que saíram do curso da UNOESC, desses alunos, 99% entraram nas residências médicas das mais variadas cidades. Um ou outro aluno que não conseguiu entrar na residência, que é uma outra luta depois que a gente se forma, que é a residência médica, né? 150 pessoas para uma vaga, e os nossos alunos, 90% foram premiados pela capacidade deles e pela nossa universidade, que nos dá um orgulho muito grande nessa formação. E aí vem aquilo que eu te disse, que não adianta ter um profissional que saiba, muitas vezes, todas as nuances, as letrinhas dos livros, os livros decorados. O importante é saber que o paciente está ali precisando da gente como profissional, como amigo e como pessoa. E é isso que a gente tenta no curso de medicina, todos os professores do colegiado de medicina, ensinar aos nossos alunos. Dentro da nossa cadeira de relação médico-paciente, no 4º semestre, nós passamos, depois da parte da psicologia, nós passamos a conversar com eles sobre tanatologia, que é o estudo da morte. Nós tentamos passar para os nossos alunos como encarar esse momento da perda de um paciente. Não só como encarar esse momento, mas como saber conversar com esse paciente sobre esse assunto, com o paciente e com os familiares. Como encarar o luto desses familiares, como a gente reagir a um momento, uma nuance na frente do centro cirúrgico, abrir uma porta, chamar um familiar e dizer que o seu ente querido que estava lá dentro faleceu. Que é uma coisa muito difícil, uma coisa complicada para o médico. Ok. Nós vamos a um breve intervalo, Dr. Roberto. Na sequência, nós voltamos a falar sobre este assunto. Breve intervalo, nós voltamos na sequência.